Olá, tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes. E o William Nunes. Nós estamos aqui fazendo mais um podcast no canal Redimidos, que é o nosso podcast Café com Jesus. Casal cristão. Eita glória! Irmãos, antes da gente começar, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Redimidos. Se você não é inscrito, clica lá no botãozinho de inscrever. Aquela também, como é que chama? Aquele sininho, né? Que tem ali na lateral. Das notificações. Clica lá também no sininho para você receber todas as notificações dos vídeos do canal, amém? Deixa o joinha nesse vídeo, compartilha, deixa seu comentário. Aí também segue a gente lá no Instagram, rede social do canal Redimidos, é Redimidos minúsculo underline, que é aquele tracinho lá embaixo, assim no rodapé, WDN, tudo minúsculo. Segue a gente lá também, porque a gente compartilha conteúdos diferentes lá no canal, aqui quer dizer no canal, e lá no Instagram, amém? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, só para falar para os irmãos, então, da importância, né, do compartilhamento, de dar o like ali, tá certo? Deixar seu comentário. Glória a Deus, já vai até comentando aí, né, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do horário que você vai estar ouvindo aí este podcast, e glória a Deus por isso, tá certo? Estamos aqui também, tira sua dúvida, coloca aí alguma pergunta que você queira fazer para nós, e glória a Deus, amém, meus irmãos? Amém, amém. Irmãos, sem mais delongas, agora nós vamos entrar na palavra. A gente sempre gosta de trazer uma palavra aqui para meditar. O nosso podcast, ele é focado em estudo da palavra, amém? Então a gente faz como um devocional para ajudar você também aí na sua leitura, né, da Bíblia, para ajudar você que está começando a conhecer as Escrituras, o que é maravilhoso, esse primeiro contato que a gente tem com a palavra, mas a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer, amém? Então eu convido você a pegar uma Bíblia, se você tiver, seja ela no seu celular, seja ela uma Bíblia na sua mão, né, um livro, e caneta e papel para você fazer suas anotações com a gente também, se você ficar com alguma dúvida também, poder anotar, amém? E hoje a palavra, ela é especial. É uma palavra que nós já estudamos elas algumas vezes, né, amor? A gente já meditou nessa palavra, e cada vez que a gente faz isso, o Senhor, o Espírito Santo, fala algo novo ao nosso coração. Porque a palavra, ela é viva. Então ela está sempre falando com a gente de uma maneira diferente. Tipo, o momento que você está vivendo, aquela palavra, ela vem como, né, um refrigério para sua alma, para aquele momento que você está passando. Às vezes você está hoje vivendo uma luta espiritual na sua saúde, outro está vivendo uma luta na vida financeira, o outro está vivendo um problema no relacionamento, uma porta de emprego que a pessoa está almejando. Então cada um de nós está passando por alguma situação na vida, e a mesma palavra vai falar diferente ao meu coração, ao coração do William, ao seu coração e assim por diante. Amém? Então, a palavra dada, ela nunca deve ser menosprezada, meu irmão e minha irmã. Porque essa palavra, ela pode ter vindo até você já 100 vezes. Mas cada uma dessas 100 vezes, ela vem com um impacto diferente, com uma visão diferente, com um aconselhamento diferente. E sempre é para o nosso favor, para o nosso crescimento, para abençoar a nossa vida. Amém? Essa palavra de hoje está onde, meu amor? A palavra de hoje, então, está lá em Mateus, capítulo de número 6. Mas antes eu quero que você faça o seguinte: pegue uma xícara, coloca um cafezinho. Hoje nós estamos de café aqui, né, bem? Café quentinho. Estamos com um cafezinho aqui quentinho. Aí você pode também na sua casa pegar uma xícara, qualquer coisa. Tá certo, meus irmãos? Glória a Deus. E é isso, tá? Vamos lá começar a nossa palavra. Então, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 31, está escrito assim, meus irmãos, olha lá. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram.
pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia, então, o seu mal. Olha, meus irmãos, essa palavra mexeu muito conosco hoje pela manhã. É uma palavra que o Senhor, então, vem colocando dentro do nosso coração com um objetivo: que o reino dele esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. O Senhor Jesus, quando ele pregou isso para o povo, e o povo que entendeu isso se tornou uma pessoa sábia. Olha, o Senhor nos abençoa quando damos primazia, ou seja, prioridade ao reino dele. Quando damos prioridade a ele, a adorá-lo, a se relacionar com ele, a meditar na tua palavra. Quando nós vemos aqui diante do Senhor, no seu altar, com ousadia, ajoelhado, e aí o Senhor, então, ele nos abençoa dessa forma. Olha, eu escrevi até aqui que obedecer essa palavra do Senhor Jesus é se tornar uma pessoa sábia, né? Olha só, tem outras coisas que a gente fez as anotações, né? Que primeiramente o Senhor Deus, então, ele acrescentará e não tirará, então, da sua vida. Veja bem, isso comprova muita coisa na nossa vida, né? Comprova primeiramente que ele está se colocando no lugar de pai. A pergunta que eu tenho para fazer para você hoje é: você tem colocado, então, Deus como seu pai? Ou você simplesmente tem usado a Deus para que ele te abençoe e você não coloca ele no patamar de pai? Você tem se guiado pelo Espírito Santo de Deus? E essa é uma das coisas que eu tenho a dizer. Você tem se guiado pelo Espírito Santo de Deus? Quando o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, você tem ouvido e você tem feito aquilo que ele está dizendo para fazer, ou simplesmente ainda está deixando as coisas do mundo tirar você da presença do Senhor? Há situações, como a ministra Débora aqui falou, há situações têm tirado você, então, do caminho do Senhor? Seja o que for, uma enfermidade, a batalha financeira, seja no relacionamento, na vida conjugal. Olha, meus irmãos, a gente tem que começar a repensar nessas coisas, né? Outra coisa que aqui a gente viu também é que numa outra tradução diz: não fiquem ansiosos por coisa do amanhã. Deus, pois não deseja que seus filhos fiquem ansiosos ou preocupados. Filipenses 4:6, não andeis preocupados com coisa alguma. Antes, faça com que o Senhor Deus seja conhecedor das suas petições pessoais. Mas tem pessoas que costumam fazer o quê? Ficar preocupadas, aflitas, ansiosas antes de levar as coisas a Deus. E olha que coisa interessante, porque uma tradução, né, meu amor? Uma outra tradução da Bíblia diz assim que não fiquem com preocupações, aflições e ansiedades. Veja bem, preocupação, nós fomos até atrás dos significados e vimos que essas três palavrinhas, quando o autor foi fazer a tradução, dá para você perceber que um abismo puxa o outro, como diz a palavra de Deus. Veja lá, preocupações vêm em primeiro lugar. Por quê? Porque a preocupação, ela é algo antecipado. Tá preocupando. Tá preocupando, exatamente. Ou seja, você está com uma opinião antecipada de alguma situação e aquilo está começando então a fazer um efeito de dor em você. Por isso que ele diz preocupações, aflições, que vem com o significado de agonia,
tortura, angústia, sofrimento e logo depois ansiedades. Vira, né? Que é exatamente o que gera essas duas palavrinhas. Se você não parar antes de se tornar uma ansiedade, se você não confiar em Deus, partir para o Senhor e ficar em paz com a situação, vai se tornar uma ansiedade. Não é aquela ansiedade normal que o ser humano tem, né, amor? É uma questão assim, se você pegar essa sequência, tudo começa com o que ali que você viu? Com preocupações. Com a preocupação. Então a preocupação, ela é algo que, se o cristão ele permitir permanecer e habitar ali no coração dele, essa preocupação, ela vai gerar o quê? Uma aflição. Uma aflição, né? Até tem muitas partes nos Salmos, né, que fala sobre a aflição da alma, né? Quando a pessoa estava preocupada, não é? Isso. A pessoa estava preocupada e aí ela se tornava uma pessoa o quê? Aflita. Aflita de alma, de espírito. Porque a pessoa preocupada, ela já começa a perder a paz. Porque a mente dela começa a ser bombardeada com o quê? O que eu vou fazer? Como que vai ficar agora? Da onde que vai vir a solução? Né? Da onde que vai vir isso? Como que eu vou fazer aquilo? Aí ela já começa a ficar o quê? Aflita. Ela já começa a ficar com aquele batimento cardíaco um pouco mais acelerado, ela já começa a se sentir impotente, porque ela tá tentando resolver o problema, ela tá vendo que ela por conta própria não tá conseguindo, e isso já tira mais ainda a paz dela. Quando isso se torna algo que é uma doença, né? Que é a ansiedade. E a ansiedade, ela vai fazer o que com a pessoa? Ela vai colocar essa pessoa presa numa gaiola. Porque a ansiedade, você está preocupado com algo que ainda nem sabe se é aquilo que vai acontecer. Você está aflito por algo que talvez não aconteça daquele jeito que a sua mente está calculando. Não, porque eu vou sair com esse carro, vou bater esse carro, vou atropelar um cachorro. E às vezes não vai acontecer nada disso, mas a mente da pessoa que tem medo, por exemplo, de dirigir, já coloca esse monstro na cabeça dela, né? É um grande exemplo essa. Por quê? Se ela se preocupou, vem a aflição. E aí o que está acontecendo? Aquilo vai se tornando algo excessivo. Se ela não barrar aquilo, se torna algo excessivo. Algo excessivo do futuro. Né? Como a gente já tem ouvido, né? Visto as pessoas falarem sobre ansiedade, que é excesso de futuro. Né? Mas não é um excesso de futuro coisas boas, não, é um excesso de preocupações, aflições que são geradas através da preocupação, e aí essa aflição se torna então algo excessivo na vida da pessoa, se tornando ansiedade. É algo ruim, é algo negativo. Exatamente. Né? Não é como você sonhar com o seu casamento, quem ainda é solteiro, não é como você sonhar o dia que você vai ser mãe, pai, não é como você ficar sonhando por aquela pessoa que você está orando a Deus para ser, né, o seu cônjuge, não é como você sonhar com a sua casa própria, que é uma coisa boa. Não, essa ansiedade mas se eu comprar minha casa própria, como é que eu vou pagar? Mas como é que vai ficar a minha vida? Mas e se eu não gostar do vizinho? Né? E se eu ficar solteira para sempre? Então, assim, é uma coisa negativa, é uma coisa ruim. E Deus, Ele não quer, irmãos, que a gente tenha esse sentimento dentro da gente, porque isso vai contra a nossa fé. Porque a fé, ela é algo positivo. A fé, ela é uma vibração que a gente tem aqui dentro da gente de esperança, de que algo bom virá da parte do Senhor e vai resolver os nossos problemas. De que o Senhor vai nos dar o escape, de que o Senhor vai nos dar a sabedoria para fazer, para ir adiante, para crescer, para prosperar, para ser abençoado. Até mesmo quando a gente pensa na nossa salvação, que é pela fé, mediante a graça, mas é pela fé, se a gente permite que essa ansiedade venha sobre nós, isso afeta até a nossa fé, porque a gente vai começar a ter pensamentos negativos de que a gente não é merecedor, de que a gente, será que eu vou ser salvo? Será que eu vou realmente pro céu? Será que não vai acontecer de eu me desviar, de eu ficar enferma, de eu não conseguir usar a minha fé como eu deveria? Será que eu sou uma boa cristã? Você já começa a ter pensamentos negativos em relação
aquilo que o Senhor diz que você é. Então, mas aí... Em Cristo, né? Aí, exatamente. Aí o que eu fiz a pergunta, né? Pro povo. Você realmente coloca Deus como seu pai? Ou seja, você se coloca na posição de filho? De filho de Deus? É. Olha só o que está escrito em Romanos 8. Romanos 8:12 está escrito assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, e vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, quando nós colocamos Deus, se você está colocando Deus como seu pai, você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele jamais vai levar você a cometer pecado, a cometer erros. Pelo contrário, ele vai fazer você acertar. O que acontece é que as preocupações, aflições e ansiedades têm tirado o foco das pessoas e as pessoas não têm colocado, então, o Senhor Deus em prioridade. Tem colocado os problemas da vida. Não, eu sei que Deus está comigo, mas está acontecendo isso. Às vezes acontece da pessoa falar assim, né? Então só de você falar desse jeito, nós já sabemos que Deus não está em primeiro lugar na sua vida. A gente tem que entender e colocar cada pessoa na sua posição correta na nossa vida, né? A posição que o Senhor Deus, ele tem que ter na minha vida, na sua vida, irmãos, é de pai. O Senhor Deus, ele é seu pai. E qual é a sua posição? Qual é a minha posição? De filho, de filha de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos mostra isso. Aquele que ouve, né, as minhas palavras e as pratica, esse é o meu filho, esse é a minha filha. Esse me ama e esse eu amo. Então, a nossa posição, a nossa identidade, ela é de filhos de Deus. E Deus é o nosso Pai. Amém? Tanto que nós somos o quê? Co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai. Exatamente. Sabe o que veio na minha mente? Quem que é herdeiro? Somos nós, né? Filho. Somos filhos. Os filhos são herdeiros. Os filhos são herdeiros, exatamente. Né? Eu tenho 2 filhos com William. Nós temos 2 filhos, Lucas e Eduardo. Os nossos herdeiros são eles, os nossos filhos. Exatamente. Então, Deus, tudo que Deus faz, Ele faz de uma maneira remetendo à nossa realidade, irmãos. A nossa vida. Então, o nosso relacionamento com o Senhor é esse tipo de relacionamento de pais e filhos. E tem uma palavra que eu queria deixar também aqui, que vai de encontro, né, e confirmação, tudo isso que a gente já falou. Posso só dar um exemplo rapidinho antes de você dar a palavra? Que é assim, ó, eu vou dar só um exemplo. As perguntas que a gente às vezes tem que fazer é se Jesus, em nosso lugar, o que ele faria? Tem muitas pessoas, por exemplo, que estão aprisionadas, é só um exemplo, que estão aprisionadas em empréstimo ou cartão de crédito. Aí você tem que se pôr no lugar, você tem que falar assim, poxa, será que se Jesus estivesse aqui, ele estaria endividado com créditos ou qualquer empréstimo aí fora? Será que ele gostaria disso? Então o que a Débora estava falando aqui é verdade, né? O que acontece? Só do exemplo, continuando do exemplo, né? O que acontece? Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes as aflições, preocupações e ansiedades fazem nós cometermos erros. Assinar contratos sem orar, sem pensar, sem seguir aquilo que o Espírito Santo está dizendo para nós fazermos. E por isso acometemos esses erros. Por isso ficamos aprisionados. Mas a palavra diz que nós não recebemos o espírito de escravidão. Amém? Era só esse o exemplo que eu queria te dar. É verdade, amém. Glória a Deus. A palavra que eu quero falar é Mateus também, né? Mateus capítulo 7, versículo 24, e eu vou ler logo em seguida o 26, amém?
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Irmãos, aqui o Senhor já nos dá a letra já de bem direto e reto, sabe? Assim, não entende quem não quer, porque tá muito claro. Ele explica tintim por tintim que a pessoa que ele assemelha a uma pessoa prudente, sábia, né, com conduta correta, é a pessoa que escuta a palavra, mas a põe em prática na sua vida. A pessoa, ela vive aquilo que ela ouve e prega. Amém? Não tem espaço aqui para interpretações. Essa pessoa está edificando a sua casa, a sua vida sobre a rocha é Cristo, a palavra é Jesus, o verbo que se fez carne, amém? Então quando eu coloco em prática aquilo que eu estou ouvindo na palavra de Deus, que é Jesus, a minha vida está sendo edificada no Senhor Jesus. As chances de erros na minha vida, ela não vai ter, porque eu estou fazendo o quê? O que o Espírito Santo está me mandando fazer, pela palavra e pelo que ele me fala ao coração, amém? E quando vier a tempestade, o que vai acontecer com a minha vida, com a sua vida, irmãos? Se ela está edificada sobre a rocha, que é Jesus, a nossa casa não será atingida, ela não cairá. Amém? Em meio às tempestades, que são as lutas, glória, as aflições, os problemas, as adversidades que vêm para todos. Agora, o homem que ele assemelha a uma pessoa insensata ou tola, né? Essa pessoa está edificando a sua casa sobre a areia. Areia aqui, irmãos, Débora, eu levo para o quê? Para suas próprias vontades, seus próprios achismos, o seu querer. Eu sei fazer. Isso, a sua própria concupiscência, orgulho. O seu pecado, o seu orgulho. Então é aquilo que eu quero fazer e ponto final. Então isso é a areia. Amém? Essa pessoa, ela ouve. Olha que interessante, essa pessoa, ela ouve a palavra de Jesus. Porém, ela não cumpre. Então, essa pessoa, quando vier a tempestade, o que vai acontecer? A casa dela vai cair e será grande a sua queda. Irmãos, o que eu pergunto aqui para você, neste momento, é o seguinte. Você é um cristão que ouve a palavra e a pratica, ou você é um cristão que ouve a palavra e não a cumpre? Essa é a pergunta que eu deixo para você refletir neste dia, neste momento. Não sei, talvez seja até durante essa semana, durante esse mês, durante esse ano que vai entrar de 2024. Deus é quem sabe, né? Mas essa pergunta é que bate hoje muito forte ao meu coração, irmãos. Você tem construído a casa na areia, na própria vontade? Ou você tem construído ela na rocha? Pois a rocha é a justiça de Deus, que se chama Jesus Cristo. Porque muitas vezes, o que acontece com a gente? A gente é crente, é cristão, vai na igreja, ouve a palavra, prega a palavra, enfim. Porém, a nossa vida não está da maneira que o Senhor deseja que esteja. A nossa vida, irmãos, não está sendo uma vida de vitória. Não está sendo uma vida que está alcançando aquilo de melhor que o Senhor tem para nós. Amém? Então a gente tem que sim ser exortado pelo Espírito Santo a entender o porquê que a nossa vida não está alavancando, fluindo e indo em frente como deveria estar. O que eu estou fazendo que está me colocando nessa posição, que eu não estou ainda conseguindo atingir aquilo que eu necessito? Então é pra gente refletir, irmãos, tá Amém, bom? É um ano novo agora que vai começar, a gente tá no finalzinho de 2023, nós vamos entrar em 2024 e que a gente viva a verdade, que a gente viva a palavra de Deus na nossa vida. Eu creio que o Espírito Santo tem nos chamado para viver a verdade, a palavra na nossa vida, porque o Senhor quer coisas maiores e melhores para nós. O Senhor não quer que a gente ande preocupado com coisa alguma. E para a gente conseguir conquistar essa plenitude, essa paz que o Senhor tem para a gente viver na nossa vida, irmãos, a gente tem que
quebrar todas as amarras da ansiedade, da preocupação, da aflição da nossa alma, para a gente verdadeiramente ser livres. O Senhor nos trouxe para a liberdade, mas o diabo quer nos aprisionar. O diabo quer te aprisionar. Não permita. Lute contra isso. E como que eu luto, irmã Débora? Luta com a palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus na tua oração, coloca a palavra de Deus na tua boca. E você vai ver que a vitória, ela é do povo de Deus. Amém. E que o 2024, seu, meu, nosso, será um ano abençoado de transformação espiritual na nossa vida, que vai refletir em todas as áreas para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Que beleza, hein? Que palavra forte. Glória a Deus. Que sejamos guiados pelo Espírito de Deus, então. Amém. Que aí nós vamos ter a nossa liberdade em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esse foi mais um podcast Café com Jesus. Casal cristão. Aqui no canal Redimidos. Deus abençoe Deus em nome de Jesus. Vida. E até o próximo podcast. Boas festas. Deus abençoe. E que o Senhor Jesus continue sendo lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos eternamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.